Na aula de Geografia de hoje, nós iremos falar sobre meios de transporte e de comunicação. Com certeza, você já deve conhecer algo sobre esse assunto. Afinal, meios de transporte e de comunicação são algo muito presentes em nossas vidas e em nossa rotina. Por exemplo, você pode estar me assistindo pela tela da sua TV, pelo seu computador ou celular. Então, eu te convido a aprender mais sobre esse assunto participando dessa aula. O que vamos aprender hoje? Na aula de hoje, iremos identificar e comparar as transformações dos meios de transporte e de comunicação e reconhecer a importância deles em nossas vidas por meio de sua evolução ao longo dos anos, ressaltando a importância em temas como a circulação de mercadorias, pessoas e informações. Vamos aprender o que são meios de transporte e os tipos de meios de transporte, o que são meios de comunicação e os tipos de meios de comunicação, a evolução dos meios de transporte e de comunicação, a importância dos meios de transporte e comunicação na circulação de mercadorias, pessoas e informações. Vamos identificar os diferentes tipos de meios de transporte e de comunicação, conhecer um pouco de suas histórias, evolução e quanto eles contribuem e são essenciais para o desenvolvimento da humanidade. O que são meios de transporte? Você já deve conhecer alguns, como carros, motos, bicicletas, aviões, navios, alguns animais, como bois, cavalos, helicópteros e balões. Os meios de transporte são muito importantes, mas não só para a circulação de pessoas, pois com eles podemos, além de nos deslocar de um lugar para outro, transportar objetos, mercadorias, animais e muitas outras coisas entre locais próximos até longas distâncias. Os meios de transporte são divididos em terrestres, aquáticos e aéreos. Os terrestres, você já conhece alguns, como ônibus, carro, caminhões. Os aquáticos, você também já conhece, os navios, submarinos, barcos, e os aéreos, os aviões. Os meios de transporte terrestre são os que se locomovem nas ruas, estradas, rodovias, trilhos e nos subterrâneos, como o metrô. Os encontramos principalmente nas cidades, como nos grandes centros urbanos. Temos alguns exemplos: o carro, a moto, o ônibus, o trem, o metrô. Algum deles estão na sua cidade? Ou algum não está na sua cidade, onde você mora? Os meios de transporte terrestres podem ser divididos, são classificados em rodoviários, ferroviários e metroviários. É o momento, então, da sua anotação. Os meios de transporte, que você já conhece, são divididos em rodoviários, ferroviários e metroviários. Vamos conhecer cada um deles e citar exemplos. Os meios de transporte terrestres rodoviários são, por exemplo, a moto, o carro, o ônibus, o caminhão. Alguns você já conhece, mas o termo rodoviário. Rodoviário é uma modalidade de transporte terrestre, realizada por veículos automotores, tais como esses que a gente já citou: o carro, o ônibus, o caminhão, a carreta, por meio de autoestradas e rodovias. São vias de rodagem pavimentadas, regionais ou nacionais. Já os meios de transporte terrestres ferroviários, como exemplo, o trem. O trem é um meio de transporte ferroviário por se locomover por trilhos. Ferroviário, que palavra, hein? Ferroviário é uma modalidade de transporte terrestre, em que o deslocamento é feito em trens que se movem sobre trilhos. Ele é muito vantajoso para o transporte de cargas pesadas, sobretudo de matérias-primas. Já observou algumas vezes o trem passando? Sempre está carregando alguma coisa, não é mesmo? Sempre são cargas muito pesadas, ou algumas matérias-primas. Observe na próxima vez. Os meios de transporte terrestres metroviários
São aqueles transportes subterrâneos, como o metrô, e permitem que as pessoas circulem de um lugar para outro sem que precisem se preocupar com o trânsito, pois o metrô é o único meio de transporte subterrâneo. Assim as pessoas circulam mais rápido. Você já andou de metrô? A sua cidade possui um metrô? Viu como é rápido se deslocar de um lugar para outro? Bastante interessante, não? Meios de transporte aquáticos. Os meios de transporte aquáticos, ou hidroviários, são considerados os mais antigos meios de transporte utilizados pelo homem. Por meio dos rios, lagos, mares e oceanos, é possível transportar mercadorias e pessoas. Alguns deles: os botes, os barcos, as canoas, os submarinos, os navios, também temos as lanchas e qualquer outro tipo de meio de transporte que possa se locomover sobre a água. São meios de transporte aquáticos ou hidroviários. Os meios de transporte aéreos são muito conhecidos. Frequentemente são utilizados para deslocamentos a longas distâncias, sendo assim considerados os mais rápidos para esse fim, pois as pessoas gastam menos tempo para chegar ao seu destino. São eles o avião, os helicópteros, os balões e os dirigíveis. Olha que legal! Alguns, como o balão, não são tão comuns, mas são sim meios de transporte aéreos e com eles podemos nos deslocar também por longas distâncias. Curiosidade: você sabia que o avião é considerado um dos meios de transporte mais seguros do mundo? Isso mesmo, ele é seguro, mas não é o primeiro da lista. Já pensou em qual é o primeiro da lista? Daqueles que já comentamos agora? Qual seria o meio de transporte mais seguro, além do avião? Quem já sabe, ou quem imaginou, ou quem não imaginou, o elevador. O elevador segue como o primeiro da lista, sendo o meio de transporte mais seguro do mundo, muito importante para a nossa acessibilidade e comodidade. Que diria, hein? O elevador mais seguro que o avião, hein? Isso mesmo. Evolução dos meios de transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Há bastante tempo atrás, o ser humano utilizava os animais, e ainda hoje utiliza, como cavalo, bois, camelos, para se locomover e transportar seus objetos. Os deslocamentos e viagens duravam alguns meses, muitos meses, pois os animais necessitavam de descanso e de alimentação. Então as paradas eram frequentes, para que os animais e os homens pudessem também descansar ao longo de suas viagens. A evolução dos meios de transporte, nós temos um grande invento. A invenção da roda foi um importante passo nessa evolução. No entanto, foi a partir da primeira revolução industrial, no século XVIII, com o avanço da tecnologia e a invenção do motor a vapor, que os meios de transporte tiveram uma verdadeira evolução. Quando falamos sobre a primeira revolução industrial, podemos pensar que esse assunto pode ficar um pouquinho para depois. Mas quando falamos de avanço da tecnologia, podemos imaginar o motor a vapor como o motor dos trens. E o meio de transporte teve então uma grande evolução. Outra evolução bastante significativa ocorreu com as demais evoluções industriais, que vieram a seguir com a invenção do motor a combustão e do automóvel. O que são meios de comunicação? Muito presentes em nossas vidas, os meios de comunicação são parte da nossa rotina, pois são ferramentas ou instrumentos que nos permitem trocar informações. Ou seja, nós utilizamos todos esses meios de comunicação para propagar informações. Alguns são bem comuns, nós já o conhecemos: a televisão, o rádio, o jornal, o telefone antigo da casa da vovó e os nossos telefones modernos, os smartphones. Esses são alguns meios de comunicação bastante conhecidos hoje
em nossa modernidade. Mas não podemos deixar de contar também que a revista, o cinema e a internet são também meios de comunicação. Tipos de meios de comunicação. Meios de comunicação podem ser classificados em individual, são os de comunicação de pessoa para pessoa e individualmente, como a carta e celulares, telefones, smartphones. E existem também os meios de comunicação em massa, ou aqueles que chamamos de meios de comunicação social. São mais amplos, no qual a mensagem é transmitida para muitas pessoas, como os jornais, o rádio, as revistas e a internet com as redes sociais. Nós temos então dois tipos. Toma nota aí: tipos de meio de comunicação individual e tipos de meio de comunicação em massa. Novamente, os de comunicação individual são de comunicação de pessoa para pessoa individualmente. E os meios de comunicação em massa são mais amplos, no qual a mensagem é transmitida para muitas pessoas. Classificação dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, apesar de serem bastante conhecidos, são classificados segundo o tipo de linguagem que é utilizada. Por exemplo, nós temos os meios de comunicação escritos, como os jornais, livros e revistas. Nós temos também os meios de comunicação sonoros, como os rádios e o telefone. Temos outros como os audiovisuais, que são a televisão e o cinema. E outros como multimídias e hipermídias. Multimídias são utilizados diversos meios de comunicação, como textos, áudios e vídeos. Os hipermídias são, além desses outros, como considerados a TV digital e a internet. Toma nota então. Classificação dos meios de comunicação são em escritos, sonoros, audiovisuais, multimídias e hipermídias. Mas como se deu a evolução dos meios de comunicação? A evolução dos meios de comunicação surge da necessidade do ser humano em trocar informações, ou seja, de se expressar. Vale ressaltar que antes de toda a modernidade que hoje conhecemos, a comunicação tem seus primeiros registros nas pinturas rupestres, lá na pré-história. Desde a criação da escrita e do alfabeto, o ser humano vem desenvolvendo e expandindo as formas de comunicação. Tudo isso sendo possível pela evolução das tecnologias da informação e comunicação. Depois da escrita, surgem os papiros, em seguida os livros, com a criação da imprensa, mas a primeira invenção da tecnologia dita mais avançada foi o telégrafo. Telégrafo? Isso. Telégrafo é essa imagem que nós temos aí. Mas o que é um telégrafo? Ligada por fios e eletroímãs, emitindo impulsos eletromagnéticos, enviava mensagens a longas distâncias. Posteriormente, nessa evolução, surgiram o rádio, o telefone e, em seguida, a televisão e a internet. Todos esses surgiram com evoluções seguidas uma das outras. A televisão, hoje, atualmente, é o meio de comunicação mais utilizado e a internet está em segundo lugar, em constante expansão. A internet, devido à possibilidade de uma comunicação e transmissão de informação mais rápida, está em constante movimento, está constantemente sendo utilizada. Mas atualmente, a televisão é o meio de comunicação mais utilizado. A importância dos meios de transporte e comunicação. Meios de transporte e comunicação são classificados como serviços ligados à infraestrutura, que são fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades econômicas de um país, cidade ou região.
A melhoria da infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, favorecendo um melhor ambiente de negócios, atraindo mais investimentos e na geração de empregos. Por exemplo, uma rede de transportes e comunicação bem planejada e adequada contribui na disponibilidade de energia elétrica, ou mesmo de banda larga e internet sem oscilações e interrupções. O sistema de transporte é indispensável para a exportação, o abastecimento da população e o acesso de matéria-prima. Os setores de transportes viabilizam todos os outros setores da economia. A infraestrutura de telecomunicações leva em conta o funcionamento de um sistema de redes de comunicação, como satélites, redes telefônicas, televisivas, emissoras de rádio, internet, entre outros. A melhoria dos meios de comunicação é determinante para permitir o desenvolvimento de soluções digitais e superar grandes desafios na área da saúde, eficiência energética e mobilidade urbana. Quanto maior o crescimento econômico de uma região, ou seja, quanto maior a presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, maior é a demanda e a pressão sobre os meios de transporte, pois são eles que contribuem na circulação de produtos, matérias-primas e as mercadorias. Neste caso, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar essa carga, o desenvolvimento desse local é comprometido e encontrará maiores desafios e dificuldades de se concretizar. Por esse motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, são elementos estratégicos. Vivemos em um mundo conectado devido ao avanço da globalização, que podemos entender então como a integração econômica e cultural entre as diversas regiões do mundo. Globalização também ficará como um outro exemplo de uma aula posterior, em qual entraremos em maiores detalhes. Mas já sentimos os efeitos da globalização. Por exemplo, quando podemos assistir notícias e telejornais de outros países, sabendo de informações sobre culturas diferentes dos nossos lugares de origem. E isso tudo está em meio à nossa rotina, à nossa vivência de todo dia. Assim, podemos estar ligados a diversas culturas e informações de diferentes locais. Os meios de comunicação neste mundo globalizado são cada vez mais rápidos e eficientes, contribuindo então para o desenvolvimento do comércio, a circulação de informações, a comunicação em massa e a transformação da paisagem. Vamos fazer um breve resumo. Os meios de transporte são responsáveis pela circulação de mercadorias, produtos e matérias-primas. Já os meios de comunicação contribuem, então, para o desenvolvimento do comércio, a circulação de informações, a comunicação em massa e a transformação da paisagem. Você tomou nota? Anotou tudinho? Tem alguma dúvida? Vamos então agora aos nossos exercícios. Vamos exercitar. Vamos fazer nossas atividades. Atividade número 1 diz o seguinte: qual dos meios de transporte abaixo são classificados como meios de transporte terrestres rodoviários? Os meios de transporte terrestres são divididos em rodoviários, ferroviários e metroviários. Os rodoviários nós temos o carro, a moto, o ônibus. Já os ferroviários, como exemplo, nós temos o trem. E os metroviários, nós temos o metrô, que são os que se deslocam pelo subterrâneo. Vamos aos itens. A. Metrô. B. Navio. C. Caminhão. D. Trem. O item C é o correto. Caminhão. Atividade número 2. Vamos à segunda questão. Qual dos meios de transporte abaixo é considerado o meio de transporte mais antigo utilizado pelo homem? Daquilo que nós já estudamos, qual dos meios de transporte é o mais antigo? Já estudamos que com a invenção da roda deu origem à evolução de outros meios de transporte. A primeira revolução industrial também foi um importante marco para a evolução dos transportes.
E após a primeira Revolução Industrial, surgiu então os motores. Esses motores que deram origem aos carros. Então vejamos, o caminhão já é algo mais moderno. O trem também é algo mais moderno. O metrô é mais moderno ainda. Então vamos pensar um pouco. O que a questão pede? Qual dos meios de transporte é considerado o meio de transporte mais antigo? Dentre eles, o que podemos dizer que é o mais antigo utilizado pelo homem é o item B, o navio. Vamos então à nossa terceira atividade. A invenção da roda foi um importante passo na evolução dos meios de transporte. No entanto, qual outra invenção, datada a partir da primeira Revolução Industrial, foi um importante passo nessa evolução? Vimos, durante a resolução da atividade número 2, que já comentamos a respeito de algumas dessas evoluções do meio de transporte. A roda, com certeza, foi um passo importante nessa evolução. A primeira Revolução Industrial também foi algo muito importante. Em seguida, as demais revoluções industriais foram algo muito importante dentro da evolução dos meios de transporte. Vejamos então a invenção datada a partir da primeira Revolução Industrial. Se você prestou atenção à aula, nós comentamos que a partir da primeira Revolução Industrial houve a invenção do motor a vapor. Então, vejamos os itens. Item D, a invenção do automóvel. Item C, o motor a combustão. Item B, a invenção do telégrafo. Que curioso, não? Esse item B, a invenção do telégrafo. O telégrafo não é um meio de transporte. O telégrafo é uma importante invenção, mas é um meio de comunicação. E então, o item A, o motor a vapor. O item A é a nossa resposta para a terceira questão. Atividade número 4. Os meios de comunicação são classificados segundo o tipo de linguagem utilizada. Marque o item abaixo que apresenta o meio de comunicação classificado como audiovisual. Vejamos então. Os meios de comunicação são classificados realmente segundo o tipo de linguagem utilizada. Nós temos vários tipos de linguagem. Linguagem escrita, que nós temos como exemplo as revistas, os jornais. Nós temos a linguagem sonora, que como exemplo nós temos o rádio e o telefone. Nós temos então os audiovisuais, os multimídias e as hipermídias. Os audiovisuais combinam áudio e vídeo. Vejamos os itens abaixo. Item A, jornais. Jornais têm uma linguagem o quê? Escrita, assim como as revistas. O item B, nós temos o rádio. O rádio tem uma linguagem sonora. Qual outro item dessas que nós vimos agora também tem uma linguagem sonora? Muito bem, o telefone. O telefone é uma linguagem sonora. Nos resta então o item C. O item C, a televisão, é o meio de comunicação classificado então como audiovisual. Muito bem. Vamos à atividade número 5. O que pede a questão? Tem o seguinte texto. Transporte e comunicação são classificados como serviços ligados à infraestrutura, que são fundamentais para o bom desenvolvimento das atividades socioeconômicas de um país, cidade ou região. Por esse motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, são elementos estratégicos. Juntos são responsáveis por contribuir para. Isso é o texto da questão. Então, vejamos. Ele fala que os transportes e a comunicação são classificados como serviços que são ligados à infraestrutura e são, assim, fundamentais para o desenvolvimento de uma atividade econômica, para o desenvolvimento de um país, de uma cidade ou região. Então, vamos pensar juntos, transporte e comunicação. Eles contribuem juntos para o quê? O item A, circulação de matérias-primas. A circulação de matérias-primas pode ser feita unicamente envolvendo os meios de transporte. O item C, o desenvolvimento do comércio. O desenvolvimento do comércio tanto pode ser utilizado pelo transporte, como pode ser pelo meio de comunicação, né? Vejamos então o item D, a comunicação em massa. A comunicação em massa, exclusiva então dos meios de comunicação. O que a questão pede é o que juntos transporte e comunicação podem contribuir. Vamos olhar o item B,
circulação de pessoas, produtos e informações. Veja que o item B é o item certo para a questão, pois ele traz contribuições juntos do transporte e da comunicação. Legal, não é isso? Espero que você tenha entendido. Item B é a resposta certa. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula, tenha tirado suas dúvidas e tenha aprendido um pouco mais. Nos vemos nas próximas aulas. E até lá!